Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra que foi ministrada, Davi, não olhando para o tamanho do gigante, mas ele confiava quem era o Deus que ele servia. E também o que o pastor Lu ministrou, Paulo e Silas, independente da circunstância, mas o posicionamento deles foi louvar o Senhor. Eles estavam indo louvar o Senhor, no meio do caminho, o plano tudo errado. Eles foram parar na cadeia, mas nós vamos louvar o Senhor. Então nós temos que saber quem é o Deus em quem nós temos crido. Quem é o Deus em quem nós temos crido? O nosso Deus, ele é maior que qualquer gigante. O nosso Deus, ele é maior que qualquer problema. E para o Senhor confirmar essa palavra no nosso coração, vamos fazer a leitura. Faz favor, Su, abre para nós no livro de Números, no capítulo 13. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida. O povo de Israel, Deus tinha tirado o povo do Egito. O povo estava indo para a promessa de Deus, que era a terra prometida. E quando eles estavam quase próximo da terra prometida, Deus ordena a Josué para escolher 12 homens, um de cada tribo. Lembrando que Israel tinha 12 tribos, um homem representando cada tribo, para esses homens irem até a terra para espiar a terra. Para eles irem espiar a terra. E aqui no texto vai falar que, eu vou fazer um resumo do texto, eu vou ler apenas alguns versículos. Então Deus disse a Moisés, toma 12 homens, um de cada tribo, e manda esses homens espiar a terra. Faz favor, verso 17, Su. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, disse, sobe ao Neguebe, verso 18. Então ele mandou esses homens espiar a terra e era para eles fazer a seguinte observação na terra. Vê se a terra é boa, verso 19. Vê se a terra é boa, se o povo que mora nela é forte ou é fraco, se é muitos ou pouco. Verso 19. Qual é a terra em que habita, se é boa ou é má? E quais são as cidades em que habita? Verso 20. Também qual é a terra, se é fértil ou estéria, e se nelas há matas ou não? Depois, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aquele dia o dia da primícia das uvas. Eles estavam no dia da colheita da uva. Verso 21. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Sim até Roebe. Lá no verso 23, Su. Depois viram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, um ramo de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Meus irmãos, um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Tem um irmão uma vez que falou assim que cada uva deveria ser do tamanho de um coco, né? Para 2 homens carregar um cacho de uva. Como também romãs e fígado. Esse lugar se chamou o Vale de Escol. Então, o que aconteceu aqui? Eles estavam próximo da terra prometida. Há mais de 400 anos, lá em Gênesis 15, Deus havia prometido essa terra para Abraão. E Deus falou para Abraão que antes disso, o povo seria submetido à escravidão por 400 anos no Egito. E assim aconteceu. Agora chegou o tempo de Deus tirar o povo do Egito, da promessa do Senhor se cumprir na vida do povo. E o povo está caminhando no deserto em direção à terra prometida. Lá no capítulo 1 de Números, nós vamos ver que do tempo que o povo saiu do Egito até esse tempo aqui, já tinha se passado 2 anos. 2 anos tinha se passado. Se você for olhar no Google, uma caminhada normal levaria mais ou menos uns
um mês mais ou menos para fazer esse trajeto. Mas nós temos que levar em conta a quantidade de pessoas, que ali tinha criança, tinha animal. Então, todo o contexto que eles viviam, evidentemente que naturalmente eles levariam uns 3 a 4 meses para chegar na terra prometida. Mas eles já estavam caminhando há 2 anos. Por que eles estavam caminhando há 2 anos? Deus tirar o povo do Egito foi muito fácil. Agora, o Egito sair de dentro do povo era outra história completamente diferente. Da mesma coisa, Jesus lá na cruz, ele pagou pelo nosso pecado. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Agora, nós nos livrar, nós querer deixar o pecado é outra história. Então, aquele povo estava 2 anos caminhando naquele deserto. Vejam bem, 400 anos aquela geração assistindo o Egito adorar os seus deuses, assistindo o Egito praticar a idolatria. Nunca aquele povo teve a oportunidade de adorar o Deus deles, porque eles estavam numa terra estranha. E agora, Deus está conduzindo esse povo para o deserto, para eles possuírem a promessa de Deus, que era a terra prometida. Só que nós temos que entender que esse povo não podia entrar de qualquer jeito na terra prometida. Assim como nós não vamos entrar de qualquer jeito no céu. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eles estavam caminhando rumo à terra prometida. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. E para entrar na Jerusalém celestial, tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Da mesma coisa, Deus está tratando com esse povo, para que esse povo possa entrar, possa tomar posse da promessa. Porque esse povo não pode entrar de qualquer jeito na terra que Deus estava dando para eles. Tanto é que nós vamos ver aqui, Deus vai ditar lei para esse povo, Deus vai organizar esse povo numa sociedade, Deus vai trazer todo o conceito dele para esse povo. E agora, eles estão aqui próximo dessa terra, eles estavam próximos, e Moisés, de acordo com a vontade de Deus, separa 12 homens. E esses 12 homens vão lá espiar essa terra que eles estão a possuir. E eles vão chegar lá e realmente, vejam bem, cacho de uva. O nosso cachinho de uva deve pesar o quê? Uns 200, 300 gramas? Imagina quanto que não pesava um cacho de uva para 2 homens carregar esse cacho de uva. Então a terra ela era muito boa. E importante ressaltar, essa terra a qual a Bíblia está se referindo é a terra de Israel. Aquele Israel de hoje lá no Oriente Médio. E para nós vermos como o nosso Deus é fiel, a promessa de Deus é até os dias de hoje com aquele povo. Se você fizer uma pesquisa no Google, 60% de Israel é terra deserta. 60% é deserto. Aquele povo é a segunda nação mais desenvolvida do planeta Terra. Eles são desenvolvidos em tecnologia, na área da medicina, na área da guerra. A hortifruti deles, eles exportam. Então, até o dia de hoje, essa terra emana leite e mel, porque a promessa de Deus é sobre a vida deles. E mesma coisa, em Cristo Jesus, nós fazemos parte dessa promessa. Em Cristo Jesus, nós temos essa terra como herança. Então, o mesmo Deus que fez a promessa para o povo de Israel, e até o dia de hoje ele é fiel, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Podemos dar uma glória a Deus? É o nosso Deus, esse Deus ele é fiel. Assim como ele foi fiel com o povo de Israel, Deus também é fiel conosco. Se Deus tem uma promessa para com a tua vida, basta você permanecer fiel, que no tempo do Senhor a promessa vai se cumprir. No tempo do Senhor, a promessa vai se cumprir. Então nós vamos ver que esses homens, eles foram lá, espiaram a terra, viram que a terra era boa, mas o que aconteceu?
nós vamos ver que 10 deles estavam como o exército de Israel ali, olhando para o tamanho do Golias. 10 deles olharam para a circunstância, para a dificuldade. Apenas 2 homens voltaram com um pensamento positivo, crendo que Deus era fiel para dar aquela terra para eles. Que Deus era fiel. Então vamos lá no verso 23 agora, Su. Eles foram espiar a terra, verso 23. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quanto tempo espiando a terra? Quanto tempo? Quanto tempo? 40 dias eles ficaram lá espiando a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Mas no finalzinho, mostraram-lhe o fruto da terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. Olha, Moisés, a terra é boa. Você precisa de ver a planta daquela terra. Precisa de ver as frutas que ali dão. O povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso. Ó, Moisés, a terra é muito boa. Mas falar uma coisa para você, viu? Vai ser difícil. Pensa num povo forte. Pensa num povo grande. Nós nos sentimos como formiguinha perto deles. Ó, Moisés, não vai dar não. Nós não temos condição de ganhar desse povo. E vai falar o povo que habitava lá no verso 30. E o povo começou a reclamar para Moisés, olhar só as dificuldades, olhar o tamanho do povo, olhar, falar que ia ser difícil. De repente, Caleb grita no meio do povo. Como se ele falasse: cala a boca, vocês não sabem o que vocês estão falando. Veja bem, fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com quem tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo forte, que é mais forte do que nós. Então veja bem, Josué e Caleb voltaram com... Por quê? Eles não estavam confiando na força deles. Eles não acreditavam que era eles que iam conquistar. Mas é o Deus que eles criam é que ia dar aquela terra para eles. Caleb tentou calar... Gente, cala a boca! Vocês não conhecem o Deus em quem nós servimos? Olha, o nosso Deus, Ele abriu o Mar Vermelho. Nosso Deus tem nos sustentado por 2 anos nesse deserto. Acaso tem faltado comida? Acaso tem faltado água? Acaso tem faltado roupa? Acaso tem faltado alguma coisa para vocês? Nós podemos sim. Então Ele está chamando a atenção do povo. Mas mesmo assim, esse povo continuou com o coração endurecido. Veja o verso 14. Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação e disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossas crianças sejam como presas? Então mesmo Caleb tentando fazer o povo enxergar com os olhos da fé, esse povo preferiu ficar com aquilo que eles estavam vendo. Gente, então como que nós vamos subir lá? Melhor teria a gente ter morrido no Egito. Agora nós viemos aqui, nós, nossas mulheres, nossas crianças, vamos servir como presa para esse povo. Então vejam bem, Josué e Caleb tentando fazer esse povo ver quem era o Deus que eles serviam. Mas mesmo assim, esse povo endureceu o coração. E vamos lá agora no verso 23 do capítulo 14. Contudo, Josué e Caleb tentando animar o povo, tentando fazer o povo
crer quem era o Deus que eles serviam, ainda assim o povo continuou incrédulo. Aí o que acontece contra aquele povo de coração duro? Aí vem o castigo do Senhor contra aquela geração incrédula. Deus fala assim: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Então Deus está falando, olha, esse povo que não creu, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Nenhum. Porque o que aconteceu? Contudo, Josué e Caleb tentando animar o povo, ainda assim, esses 10 homens, eles não creram que Deus podia fazer. E o pior de tudo, lá em Deuteronômio vai falar que eles contaminaram o coração de todo o povo. Com essa negatividade deles, a tribo, todo mundo ficou em pânico. Ai, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Imagina todo mundo desesperado, gritando, descabelando. Nós vamos morrer. Moisés, nós vamos morrer aqui, Moisés. E agora? O que nós vamos fazer? Melhor teria ficado morrendo no Egito. E o povo desesperado. E olha só, Deus falou aqui, nenhum desses vai herdar a terra prometida. Vamos lá no capítulo 1 de Números agora, para ver quantas pessoas estavam ali nessa época. Aqui no capítulo 1 de Números, no comecinho, vai dizer que no segundo ano eles estavam ali nesse lugar que Deus mandou. Vamos ver lá no verso 3. Então aqui Deus vai mandar Moisés fazer um censo. Deus manda Moisés fazer um censo para ver quantos homens têm acima de 20 anos de idade. Aí Moisés vai contar, verso 3, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos. Então Moisés conta esse povo. Aí aqui no verso... Lá no verso que tem a soma da contagem, verso 46 do capítulo 1. Lá no verso, guarda bem esse número. Verso 46 do capítulo 1, Moisés somou, o relatório foi de... Todos somados foram 603.550 homens. Vamos repetir? 603.550 homens. Contado acima de 20 anos. Lá no final do livro de Números, vamos lá no capítulo 26, Deus vai mandar Moisés repetir o censo novamente. Capítulo 26... Verso 62. Lá no verso 62 vai dizer assim: os que foram contados deles foram 23 mil. Todo homem da idade de 1 mês para cima. Porque estes não foram contados entre eles, porquanto não foi dada a herança. Verso 64. E esses, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o primeiro censo. No primeiro censo tinha quantas pessoas mesmo acima de 20 anos? 603.550 homens. Nesse segundo censo, 23 mil contando desde os bebezinhos. E o que aconteceu com esses 603 mil? Verso 65. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto e nenhum deles ficou, senão Caleb e Josué, que voltaram com uma visão positiva de que era Deus quem daria a terra, não eles conquistariam pela força deles. E prova disso nós temos. Quando eles foram conquistar a cidade de Jericó, eles nem sequer usaram a espada. Aquela muralha que era intransponível, deveria ter uns 10 metros de largura aquela muralha, a Bíblia não menciona. Era altíssima aquela muralha.
simplesmente obedeceram a Deus, ficaram girando em volta daquela muralha por 7 dias. E o que aconteceu no 7º dia? As muralhas ruíram, as muralhas vieram por terra. Então, o que essa palavra de Deus quer trazer para nós hoje? Para nós termos a visão que Josué e Caleb teve. Para nós termos a visão que Davi teve. Davi não olhava para o tamanho do gigante, mas ele olhava para o tamanho do Deus que ele servia. Josué e Caleb não olhou para aquela cidade fortificada. Ele não olhou para aqueles homens que eles eram gigantes, mas eles tinham certeza que o Deus que eles serviam era fiel para entregar aquela terra nas mãos deles. Vamos comer esse gigante como pão. Esses inimigos vão ser o nosso alimento. Vamos levantar, povo, vamos, porque o Senhor é que vai à frente. Então, essa foi o posicionamento de Josué e Caleb. Então, essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Vamos ter visão de Josué e Caleb. Vamos ter visão de Josué e Caleb. Vamos ter a visão de Davi. Você acha que esse problema que você está passando é maior do que o Deus que abriu o Mar Vermelho? Você acha que essa enfermidade tua é maior do que o Deus que ressuscitou morto? Você acha que esse problema financeiro teu é maior do que o Deus que sustentou esse povo no deserto por 40 anos? Quase 5 milhões de pessoas no deserto, nunca faltou água, nunca faltou comida, a roupa crescia no corpo deles à medida que eles iam crescendo. Então, assim como Josué e Caleb, eia, vamos olhar para o Deus que nós servimos. Vamos olhar para o nosso Deus que é poderoso para fazer muito mais. Não vamos ficar como o povo de Israel olhando para o tamanho do Golias. Vamos olhar para quem é o nosso Deus. Se o seu problema está grande, faça como o salmista. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso. Nós precisamos crer quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é maior que qualquer coisa. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sustentou aquele povo no deserto, o Deus que deu aquela terra para o povo de Israel. Foi Deus quem deu. Muitas vezes eles vinham um exército poderosíssimo contra eles e Deus é quem dava a vitória. Eles nem precisavam lutar. A única coisa, o segredo é obedecer e esperar no Senhor. A única coisa que nós temos que fazer, obedecer e esperar o tempo de Deus. O problema nosso, o que matou essas 603.550 pessoas? Murmuração. Murmuração. Qualquer situaçãozinha, esse povo murmurava. Qualquer coisinha. Ah, Moisés, mas no Egito não tinha cebola. Eu vou comer isso aqui todo dia. Ah, Moisés, no Egito nós tinha tudo. Só que esquecia que lá era escravo. Só que esquecia que lá eles estavam levando uma vida desgraçada. Esqueciam que estava sofrendo, gemendo, gritando. Por isso que Deus foi tirá-los do Egito. Então, meus amados, vamos ter visão de Josué e Caleb. Vamos ter visão de Davi. Vamos olhar para quem é o Deus que nós servimos. Vamos olhar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que ressuscita morto. Nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Nosso Deus é se está difícil, Deus abre o Mar Vermelho. Se está difícil, Deus traz à existência aquilo que não existe. Vamos crer no Deus que nós servimos. Vamos olhar para o nosso Deus. A dificuldade vem, problema, eu não estou nem aí com você, o meu Deus é maior. Creia que Deus é maior que a enfermidade que você está enfrentando. Creia que Deus é maior que o problema que você está enfrentando. Isso não é nada diante do Deus que nós servimos. Isso não é nada diante da grandeza do nosso Deus.
Vamos ter no nosso coração essa visão de fé que Josué e Caleb tiveram. Davi, assim como o pastor Edmar pregou, era um molecote diante de um homem que era experiente em guerra. Um homem que já tinha lutado, era o melhor, vamos dizer que era o melhor soldado que os filisteus tinham. Ele era um profissional na guerra. E Davi, olha, o que ele sabia é que ele tinha matado um urso e que ele tinha matado um leão. Nunca tinha pego uma espada na vida. E aquele cara era um expert na arte da guerra. Aquele cara ninguém tinha matado aquele homem até aquele dia. E Davi, ele foi na força do Senhor. Você vem contra mim com espada, mas eu vou com você na força do Senhor dos exércitos. É esse o posicionamento que nós temos que ter. É esse o posicionamento nosso. Vamos levantar nossa cabeça, vamos nos alegrar, vamos saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos ver quanta vitória, quantas coisas que esses homens passaram, mas eles creram em Deus. Eles creram quem era o Deus que eles serviam. E aqueles que não vacilaram na fé, permaneceram firmes. E até mesmo aqueles, conforme nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, mesmo que eles não viram a promessa se cumprir, mas eles permaneceram firmes, crendo que Deus era fiel e que a promessa ia acontecer. Esse é o nosso posicionamento de fé. Mesmo que não esteja acontecendo no momento, mas eu creio que meu Deus pode fazer. Eu creio que a vitória já é minha em nome de Jesus, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus, a vitória é nossa. Basta nós acreditarmos, basta perseverarmos e basta obedecer a palavra de Deus. Só isso que nós temos que fazer. O resto Jesus já fez na cruz. O resto nosso Deus vai pelejar por nós. Então, meus amados, vamos levantar a cabeça, vamos andar como vitorioso, vamos andar porque sabemos que nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Deus poderoso, nosso Deus glorioso, como nós estamos vendo ali em Hebreus, não existe nome maior que o nome de Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ninguém fez uma obra maior do que Jesus fez. É o que o autor de Hebreus está falando. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então vamos nos levantar. Permanecer firme para entrar na nossa Jerusalém celestial. Assim como esse povo estava caminhando para entrar na terra prometida, nós vamos caminhando para entrar na Jerusalém celestial. Vamos caminhando para entrar na Jerusalém celestial, que é a promessa do Senhor para a nossa vida. E vamos lembrar, Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos fazer como o profeta Jeremias. Jeremias olhou para Jerusalém, a cidade devastada, a cidade destruída, a cidade incendiada pelo inimigo. A maioria dos nobres e dos reis tinha sido levado escravo para a Babilônia. Jeremias começou a olhar para aquela desolação, para aquela destruição. Ele falou, o quê? Vou ficar olhando para isso nada. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dava esperança? Ele cria que Deus era fiel. Deus prometeu que o povo ia voltar. Deus prometeu que Ele ia restaurar aquela cidade. E assim aconteceu. E tudo isso nós sabemos que Deus pode fazer e muito mais. Mesma coisa. Quando o inimigo vier com luta, com dificuldade, com dúvida na tua cabeça, escuta aqui, Satanás. Eu vou trazer à memória a promessa que Deus tem para a minha vida. Pega tudo aquilo que é teu e suma em nome de Jesus. Quando o diabo trouxer dúvida, insegurança, medo no teu coração, escuta aqui, medo, pode sair daqui em nome de Jesus. Eu vou ficar com a promessa que Deus tem para a minha vida. E é isso que nós temos que ter a promessa que Deus tem para a nossa vida. A promessa e nos alegrar.
Não importa o que está acontecendo, não importa o problema que você está passando, não importa a dificuldade, a circunstância, a luta, a enfermidade. Deus é maior que todas as coisas. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que traz existência. Nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Vamos repetir? O meu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus! Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Toma posse, meu amado, que em Cristo Jesus não há problema, não há luta, não há enfermidade, não há circunstância. Em Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pela pisadura dele nós fomos sarados. Então Jesus levou todas, não é algumas. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Assim como nós cantamos, essas muralhas de Jericó, elas eram... a Bíblia não fala, mas deveria ter mais de 10 metros de largura, porque tinha uma casa em cima dela. A casa da Raabe ficava em cima da muralha. Então essa muralha ela era muito larga e ela era muito alta. Humanamente falando, era intransponível. Mas por eles terem obedecido a Deus, simplesmente aquelas muralhas vieram ao chão. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor, fique firme no Senhor, que essa enfermidade não existe mais. Obedeça ao Senhor, porque assim o diabo tem que bater em retirada, com toda acusação, com todo problema, com toda a luta, com toda dificuldade. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. E se alegre sabendo que você sabe o Deus em quem você serve. Se alegre sabendo que você serve o Deus do impossível, o Deus glorioso, o Deus que criou céus e a terra e o Deus que pode fazer muito mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra de Deus para nós hoje, pastor Edmar trouxe essa palavra de vitória no começo, a vitória de Davi sobre Golias, o impossível humanamente falando, mas Deus deu a vitória. Esse povo de Israel, humanamente falando, impossível entrar na terra prometida, mas Deus deu a terra prometida. Vamos ficar firmes. O nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é fiel. Se Ele deu uma promessa para você, Ele é fiel para cumprir. Basta a gente permanecer firme, que no tempo dEle, tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Ah, Senhor maravilhoso. Pai, como é tremendo, Senhor, sabermos que somos tão pequenos, Deus, assim como Davi se sentia diante de Golias, mas saber que nós temos um Deus poderoso, saber que nós temos um Deus glorioso, um Deus que luta por nós. Jesus maravilhoso. Deus, nós te louvamos, Pai, te louvamos, te glorificamos, porque sabemos, Senhor, que a nossa Jerusalém celestial já está preparada. Nós sabemos, porque é promessa tua, que o Senhor vai buscar a tua igreja. O Senhor vai buscar a tua igreja, a igreja gloriosa, que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Uma igreja vitoriosa. E melhor ainda, saber que depois que nós vencermos aqui, vamos reinar contigo. Ah, Deus maravilhoso. Ah, Deus maravilhoso.
Temos motivo de sobra, Pai, para te glorificar. Temos motivo de sobra, Senhor, para te glorificar. Temos motivo de sobra para exaltar teu santo nome. Moreco, ora aqui que a minha garganta tá gritando. Oh, Jesus. Se alegre, amados. Se alegre na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por este momento, obrigado por essa palavra, Senhor. Deus, ficamos maravilhados porque olhando para a tua promessa, olhando para aquilo que aconteceu e aquilo para que vai acontecer também, nós podemos, Deus, crer no amanhã. Podemos crer, Deus, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e tu és fiel, Pai. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra, porque o Senhor traz renovo em nossos corações. Muitas vezes nós perdemos o foco, perdemos o alvo, Senhor. Muitas vezes, Senhor, devido às correrias do dia a dia, nós começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para aquilo que o inimigo começa a fazer em nossas vidas, e esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor tem, também para as promessas que o Senhor fez a nós. Senhor, nos perdoe por isso. Perdoe muitas vezes por tirar os olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias, olhar para situações que muitas vezes nos desanimam, mas que nós possamos nessa noite, Pai, colocar novamente os nossos olhares em Ti, Pai. Que nós venhamos focar no Senhor novamente, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. É o Siti canto lá, Labashiri anda lá, abraçou e andarabai, e condova sanda labanai. Deus é o Senhor que é o nosso Pai, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá a direção, esse é o Senhor que fala aos nossos ouvidos, este é o caminho e andai por ele. Continue a falando nos nossos ouvidos, Pai, continue falando conosco, Pai, para que nós venhamos estar sempre olhando para o Senhor, andando nos teus projetos, andando nos teus caminhos, Pai, para que nós possamos, Senhor, entrar na terra prometida, na nova Jerusalém, aonde o Senhor nos prometeu, aonde o Senhor Jesus foi preparar lugar, onde Jesus fez tudo aqui, para que nós pudéssemos estar com Ele nas mansões celestiais. Senhor, abençoe cada um aqui de nós, Pai, cada irmão que veio aqui, Pai, cada irmão que veio, Deus, com uma esperança, com vontade de buscar a Ti, com vontade, com desejo no coração de receber uma palavra, receber algo do Senhor. Pai, pela fé, Senhor, que esse irmão venha se posicionar, Pai, crendo num Deus do impossível, crendo num Deus todo-poderoso que pode fazer infinitamente muito mais, Pai. Deus, que cada um que vem nessa noite, Pai, possa receber dos céus, Pai, não de homens, mas do Senhor, Pai, uma porção dobrada, Pai, de unção, de renovo, de alegria, de entusiasmo, Pai, para continuar fazendo a Tua obra, para continuar caminhando, Pai, para continuar, Deus, fazendo aquilo que o Senhor chamou a cada um a fazer, Pai, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, mas olhar somente para o Senhor, Pai, somente para o Senhor. Deus, obrigado por tudo, obrigado pela Tua presença neste local, obrigado, Espírito Santo, continue a falar, continue a ministrar, continue a fazer aquilo que Tu tem a fazer na vida de cada um, porque nós sabemos, ó Deus, que nós temos algo em nossas vidas que é o Senhor, Pai, que é o Senhor que tem colocado, que cada um de nós possamos posicionar nossos chamados, Pai, para fazer a diferença aonde o Senhor nos chamou e aonde o Senhor nos colocou. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Porque grandes coisas Tu has de fazer, Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a majestade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. Amém.